Vamos para mais um vídeo da série Sua Dúvida, quando você é quem envia o questionamento aqui para a gente e a gente tenta transformar essa sua dúvida em vídeo. Então vamos dar uma conferida na dúvida desse vídeo aqui e no final eu explico como é que você faz para mandar a sua dúvida aqui para a gente, beleza? Vamos lá dar uma conferida, ó. Foi um comentário, na verdade, que deixaram em um dos nossos vídeos lá no canal. E assim, não foi a primeira vez que deixaram esse comentário e assim, tem vídeo aqui que eu explico resumidamente essa situação. Mas merece um comentário um pouco mais detalhado aqui na série Sua Dúvida, que é uma questão, uma dúvida rotineira. Olha lá. E se acontecer um acidente, né, que seria o sinistro de trânsito, né, que é a expressão utilizada atualmente para designar aquilo que a gente chamava de acidente até uns anos atrás. Então, e se acontecer um acidente ou sinistro de trânsito, quem arca com os prejuízos? Ou se acontece uma fatalidade, o que pode acontecer com o dono do carro sem CNH e o motorista sem CNH? Ó, que cenário aí, não é? Olha, pessoal, aqui é o seguinte, aqui nós vamos ter, tá certo? A responsabilidade em várias áreas aqui, né? Nós temos a chamada responsabilidade administrativa, que seria a questão de autuação, de cometimento de infração de trânsito. Nós temos aqui, ó, a chamada responsabilidade civil e nós temos aqui ainda a chamada responsabilidade criminal. Então perceba que em todas essas áreas, né, nós teremos aqui reflexo, nós teremos responsabilidade a ser atribuída. É o que eu vou comentar com vocês agora na sequência. A primeira delas, né, falando sobre a responsabilidade administrativa. Imagine que um agente da autoridade de trânsito chega no local e constata que a pessoa que se envolve em no sinistro de trânsito ali, essa pessoa não tem habilitação. O que o agente faz? Vai autuar, claro, né? Então ele vai autuar o condutor no artigo 162, inciso 1 do CTB, justamente por dirigir veículos sem possuir habilitação. É uma infração de natureza gravíssima que prevê uma multa de R$ 880,41 e não tem registro de pontuação exatamente pelo fato da pessoa não ser habilitada. Fica o valor da multa a ser pago. Além disso, o veículo fica retido e aplicada a medida administrativa de retenção do veículo até a apresentação de um condutor regularmente habilitado que possa retirar o veículo do local. Ah, mas em razão do sinistro, o veículo não pode ser retirado do local. Então o veículo vai ser removido, né? Ou se não aparecer um condutor regularmente habilitado para retirar esse veículo do local. Mas lembra lá que ele falou lá no início? O proprietário também não tem habilitação. Então, partindo do pressuposto que o proprietário é outra pessoa, como eu disse, o condutor levou essa canetada aqui, ó. E o proprietário é outra pessoa, né? Sendo assim, caneta no proprietário também. Nesse caso, o proprietário comete uma infração prevista no artigo 164 CTB. Veja, eu estou partindo do pressuposto que é no artigo 164 porque o proprietário não está presente no local. Mas se ele tivesse presente, a autuação seria no artigo 163 do CTB. A consequência é a mesma, viu, gente? Aqui é só uma questão de mera formalidade para fins de enquadramento, de autuação, enfim. Aqui, ó, infração de natureza gravíssima também. Multa, R$ 880,41. Teoricamente, seriam 7 pontos no prontuário, se esse proprietário for habilitado. Mas você lembra lá que o proprietário não tinha habilitação, na questão que ele trouxe para a gente? Ó? Então também não vai haver o registro de pontuação. Ah, e se o proprietário fosse habilitado, esses pontos aqui do condutor iriam para ele? Não, iriam os pontos dele se ele fosse habilitado, mas no exemplo aqui ele não é. Então fica os valores das multas a serem pagos. Aí o primeiro comentário aqui, opa, deita pulo aqui, rapaz. Tava na série lá do manual de fiscalização, a troca aqui de tela, ó o vacilo, tá vendo? Mas bora lá, volta aqui, volta. Olha, aqui é o seguinte, né, como eu ia mencionando, né, aqui a gente não vai ter registro de pontuação, certo? Você vai ter o valor da multa a ser pago. Veja só, legalmente falando, quem paga a multa é o proprietário. Isso aqui a gente encontra essa previsão no artigo 282, parágrafo 3º do CTB, legalmente falando. É claro que o proprietário pode buscar um ressarcimento com a pessoa, né? Evidentemente. Ele vai chegar na pessoa e vai dizer, ó, cara, tu me deu um prejuízo aí, bicho. Tu vai ter que pagar, cara, esse prejuízo que tu me deu, ó, de 1.700 e tantos reais aí de multa, tu vai ter que me pagar. E aí, entre as partes ali, né? Mas legalmente esse valor da multa vai ficar lá no registro do veículo. E aí, para ele licenciar o veículo, ele tem que pagar a multa quando o processo administrativo acabar. Porque é claro que ele pode aqui apresentar defesa, recurso, recurso de segunda instância, enfim, pode ser que ele arquive esses autos de infração
Não sei, depende do caso concreto. Mas se ele não arquivar, né, esses valores vão passar a ser devidos, tá certo? Então, ele tem que pagar a multa para licenciar, até porque se ele não licenciar o veículo e for flagrado dirigindo, o veículo vai ser autuado e removido para o pátio, né? Então, tá aí a questão sobre a responsabilidade administrativa, tá certo? Vamos para a responsabilidade civil agora, né? Aí a gente foge um pouco aqui do CTB, tá certo? Na realidade aqui, a responsabilidade civil, ela tá no Código Civil, né? Isso porque em alguns artigos aqui do Código Civil, artigos 186, 187, 927 em diante, nós temos aqui algumas previsões nesse sentido, que aquele que causa dano a outro, ainda que fosse um dano exclusivamente moral, mas aqui a gente está falando de dano material, ele tem o dever de reparar esse dano, não é? Então, assim, como regra, aquele que causou o dano é que fica obrigado a reparar esse dano. Mas é possível, dependendo das circunstâncias, claro, que até o proprietário seja demandado, dependendo das circunstâncias, claro. Então, assim, também é uma outra situação. E nesse ponto aqui eu faço, inclusive, um comentário importante. Veja, o fato da pessoa não ter habilitação, tem outros vídeos em que eu falo isso, a turma até critica isso aí, mas veja, preste atenção na explicação. O fato do sujeito não ter habilitação não faz, de maneira presumida, que ele seja considerado o responsável pelo ocorrido. Tá certo? Geralmente, quando eu digo isso, o pessoal costuma dizer: ah, mas ele nem deveria estar na direção do veículo. Concordo plenamente. Se ele não tem habilitação, ele nem deveria estar na direção do veículo. Mas temos um problema. Ele estava. E agora? O que é que a gente faz? Olha, eu sempre costumo explicar da seguinte forma. Imagine que eu tivesse aqui um cruzamento não sinalizado, tá bom? Aqui tem um semáforo. Esse semáforo está vermelho para mim, que estou aqui. E aqui tem um cara sem habilitação que está dirigindo o veículo. Esse cara vem numa velocidade compatível com a segurança e passa normalmente no sinal verde. Eu que tenho habilitação, sou habilitado, avancei o sinal vermelho e bati nele. Ele é que paga meu prejuízo? Se eu que dei causa, como é que ele paga meu prejuízo? Como é que ele é o culpado? Ah, mas ele não tinha habilitação. Então autua ele por dirigir sem habilitação. Lá no artigo 162, inciso 1 do CTB, que eu acabei de explicar no slide anterior, na tela anterior. Tá certo? Agora, considerá-lo presumidamente o responsável pelo simples fato dele não ter habilitação, o único fato dele não ter habilitação, não. Quem deu causa ao ocorrido, perceba, ó, cada esfera você tem sua responsabilidade. Ele vai levar uma canetada por estar sem habilitação, e eu que avancei o sinal vermelho, e eu que bati no carro dele, tenho que pagar o prejuízo dele. Tá certo? Então, assim, é o que a gente tem na prática, né? O fato dele não ter habilitação, ele nem deveria estar ali, mas ele estava. Só que quem avançou o sinal vermelho foi você. Então quer dizer que se você tivesse avançado o sinal e colidido com um veículo de uma pessoa habilitada, aí sim tu tinha que pagar, mas pelo fato do cara não ter habilitação, é o contrário, ele que paga você, mas qual foi a culpa dele? Ah, ele não tinha habilitação, então ele está sendo autuado por isso, tá certo? E isso é decisão judicial comum, isso aí. Até tem vídeo aqui que eu fiz no canal, em que eu explico a decisão judicial nesse sentido, tá certo? Então, assim, a responsabilidade aqui é atribuída àquele que de fato deu causa a ela. Cada um é responsabilizado na medida de sua culpabilidade. É assim que funciona. Então, se atribui a responsabilidade civil. Outro ponto aqui também que eu esclareço sobre isso. É comum, às vezes, o pessoal pegar em vídeos como esse que eu falo sobre responsabilidade, sinistro, o pessoal deixar no comentário, às vezes: olha, eu vinha com o meu carro, fulano vinha com o dele, e ele passou aqui, bateu no meu, tal, quem é o culpado? Eu não sei. Eu não sei. Por quê? Porque às vezes você traz um relato ali que eu não tenho como apontar a responsabilidade, né? Assim como você não vai trazer um simples relato desse e levar isso para um juiz para ele dizer quem é o responsável. Precisa de muito mais informações, precisa de provas ali, né, para deixar claro quem foi o responsável pelo ocorrido. Em casos assim, qual é a minha orientação? Veja, ocorreu um sinistro, registre, produza provas, seja fotografias, filmagens, testemunhas, enfim. E aí, num primeiro momento, se busca um acordo amigável entre as partes. Houve um acordo? Excelente, está resolvido o problema. Ah, não tem acordo, porque ele disse que não está errado, e bererê, e balalá. E aí, você vai fazer o quê? Né? E ainda assim, se eu dissesse aqui que você está certo, você está errado, muda o quê? Então, assim, observe a regra. Quem a desrespeitou? Então, se foi a outra parte, aí você vai tentar o acordo. Não tem acordo, junte as provas e vá para a justiça, cara. Procure o juizado especial civil para fazer valer o seu direito. É isso. Ah, não, fui eu que dei causa. Então busca um acordo.
Mas se você estiver resistindo a um acordo ou tentando ainda encontrar uma brecha escondida para tentar se esquivar da responsabilidade, como por exemplo, o outro cara não tinha habilitação, cara, busca um acordo, tenta resolver a situação ali de forma amigável. E se às vezes a outra parte está querendo impor algum tipo de despesa excessiva para você, ele está se aproveitando, então manda ele procurar a justiça, acabou. E aí a justiça que determina quem é que vai pagar e quanto vai ser pago. É isso. Então assim, não tem como às vezes a pessoa deixa só aqui nos comentários eu responder, não tem, mas a orientação seria essa, tá certo? E aí nós temos por último, né, a responsabilidade criminal. Veja, se a pessoa sem habilitação tiver gerado perigo de dano em sua conduta, ele vai responder pelo crime do artigo 309 do CTB, que prevê pena de 6 meses a 1 ano de detenção. O que é gerar perigo de dano? É se na condução, imagina, era um cara que vinha numa moto, ele deu aquela acelerada desproporcional, perdeu o controle e bateu num carro. Então esse cara não tinha habilitação, aí qual seria a consequência? Ele ser autuado, o proprietário também, ele ter o dever de pagar a indenização do carro e ainda pode ser responsabilizado criminalmente, porque dirigia veículo automotor na via pública sem habilitação, gerando perigo de dano. Qualquer anormalidade dele na conduta caracteriza o crime de dirigir sem habilitação. A normalidade que coloca em risco a segurança viária, tá certo? E o proprietário também vai ser responsabilizado criminalmente, só que no artigo 310 do CTB, por permitir, confiar ou entregar a direção do veículo automotor à pessoa não habilitada, que também prevê pena de 6 meses a 1 ano de detenção. Então essas seriam as consequências aqui, tanto no ponto de vista administrativo, infração de trânsito, ponto de vista civil, né, que é o dever de indenizar, de pagar um prejuízo que tenha sido sofrido por uma das partes, e a responsabilidade criminal. E vale lembrar ainda que se no sinistro tiver havido morte, tiver havido lesão corporal, então em caso de morte vai responder pelo artigo 302 do CTB ou o artigo 303 em caso de lesão corporal culposa. No caso do homicídio, a pena prevista é de 2 a 4 anos de detenção. Na lesão corporal, de 6 meses a 2 anos de detenção, tá certo? Só tem um detalhe aqui, viu? A falta de habilitação aqui é causa de aumento de pena. Então faz com que essas penas aqui, sejam aumentadas de 1/3 até a metade, pelo fato de não ter habilitação, em caso de homicídio ou de lesão corporal. Mas se foi uma situação de um sinistro, só houve dano material, aí o cenário seria esse, responsabilidade administrativa, que é infração, dever de pagar o prejuízo, e pode ter caracterizado esses crimes de dirigir sem habilitação ou do proprietário ter permitido que a pessoa sem habilitação conduzisse seu veículo. Tá aí. Espero ter respondido de uma forma um pouco mais detalhada, né, trazendo aqui alguns comentários a respeito. Se você ficou com dúvida ou quer mandar a sua dúvida aqui pra gente, salatrans.com/contato, lá vai abrir um formulário para você, coloca lá a sua dúvida, faz constar que gostaria de vê-la respondida em vídeo, que a gente tenta transformar essa sua dúvida em vídeo. Ou então você deixa nos comentários desse vídeo aqui, sua sugestão, gostaria que fizesse um vídeo sobre tal tema, e a gente tenta fazer de maneira mais detalhada. Ou se ficou com dúvida desse conteúdo aqui que eu trouxe para você, também deixa nos comentários, que eu tento te ajudar de alguma forma, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui, um grande abraço, até a próxima.